Na véspera de Ano Novo de 1994, Grozny estava sob um céu frio de inverno, suas ruas quietas apenas na aparência. Colunas blindadas russas avançavam pela cidade, seus motores ecoando contra prédios em ruínas. Tanques e veículos de transporte de tropas avançavam pelas estradas rachadas, prontos para atacar o coração da resistência chechena. Moscou esperava uma vitória rápida, confiante de que os separatistas seriam derrotados. A realidade no terreno, porém, era bem diferente. Prédios já danificados por semanas de bombardeios preliminares estavam ocos e instáveis. As ruas tinham escombros, veículos queimados e restos de casas. Os chechenos prepararam a cidade para resistir. Atiradores de elite ocupavam os telhados, barricadas improvisadas bloqueavam as avenidas e pontos de emboscada escondidos transformavam ruas familiares em armadilhas mortais. Para os civis presos dentro da cidade não havia abrigo seguro. O barulho da artilharia e dos disparos automáticos pontuava a noite de inverno, enquanto fumaça e poeira enchiam o ar, sufocando aqueles que tentavam se mover ou se esconder. A ofensiva russa rapidamente se tornaria a guerra urbana mais sangrenta travada por Moscou desde a Segunda Guerra Mundial. As expectativas de uma batalha rápida caíram quando a resistência persistiu e o custo humano cresceu. Grozny, o centro simbólico e logístico da Chechênia, resistiria por semanas, demonstrando tanto os desafios da guerra urbana quanto o pesado tributo que ela impõe tanto aos combatentes quanto aos civis. Nesta cidade, as consequências da guerra foram imediatas e devastadoras. Objetivos militares, cálculos políticos e vidas civis estavam todos entrelaçados nas ruínas de Grozny. Os acontecimentos que se desenrolaram nessas ruas não apenas definiriam a Primeira Guerra da Chechênia, mas também deixariam um legado duradouro para as operações militares modernas em ambientes urbanos. Bem-vindo ao Guerras do Mundo. Quando a União Soviética começou a se desfazer no final dos anos 1980, ninguém poderia prever o quão violentamente as consequências iriam reorganizar o poder no norte do Cáucaso. A Chechênia, que há muito tempo era uma região inquieta sob o domínio soviético, viu o nacionalismo crescer rapidamente sob as políticas de glasnost e perestroika. Em 1990, o Congresso Nacional de todo o povo checheno foi formado sob a liderança de Djoko Duraev, um ex-general da Força Aérea Soviética. À medida que a autoridade soviética enfraquecia, o movimento de Duraev aproveitou a oportunidade. Em outubro de 1991, forças leais a ele tomaram a sede da KGB em Grozny, junto com as instalações de rádio e televisão. Em 2 de novembro de 1991, o Congresso de Duraev proclamou a independência da Chechênia, a República Chechena de Ichkéria. Moscou, agora liderada por Boris Yeltsin, recusou-se a aceitar isso. A declaração não foi reconhecida e as tensões aumentaram. O governo russo tentou impor seu quadro legal e constitucional sobre a Chechênia, insistindo que a secessão era ilegal, enquanto o governo de Duraev avançava para estabelecer instituições independentes. O Tratado Constitucional oferecido em 1992 por Moscou às várias repúblicas do antigo espaço soviético foi rejeitado pela Chechênia. A administração de Dudaev, por sua vez, adotou sua própria constituição, bandeira e hino, agindo substancialmente como um Estado, mesmo que muitas de suas instituições fossem frágeis e carecessem de recursos. Enquanto isso, a Chechênia sofria com conflitos internos. Não chechenos, especialmente russos étnicos, fugiram ou foram expulsos.
O crime, a ilegalidade, a política de facções entre grupos de oposição e as disputas pelo poder enfraqueceram o controle central em Grozny. Os opositores de Dudaev formaram o Conselho Provisório, que, embora dividido, recebeu apoio tácito da Rússia. Destacaram-se entre essas tensões os incidentes de violência, sabotagem e confrontos armados de pequena escala dentro da Chechênia entre forças pró-Dudaev, grupos de oposição e os serviços de segurança russos. Essa instabilidade deu a Moscou motivos para reagir, argumentando que a Chechênia estava se tornando uma região separatista sem lei, que ameaçava tanto a estabilidade regional quanto a integridade territorial da Rússia. Grozny, a capital chechena, estava no centro desse conflito. Antes uma importante cidade industrial soviética, Grozny tinha refinarias, fábricas, oleodutos, entroncamentos ferroviários e infraestrutura voltada à economia soviética. A cidade não era apenas importante simbolicamente como sede do governo separatista de Dudaev, mas também era vital economicamente. O controle sobre os campos de petróleo, rotas de trânsito de oleodutos e capacidade de refino significava controle sobre receitas, capacidade de importar armas e legitimidade sobre a administração civil. As preocupações de Moscou incluíam não apenas impedir a secessão, mas também conter o vazamento econômico por meio de exportações ilegais de petróleo e a perda de receita dos oleodutos que passavam pela Chechênia. Em 1994, a situação chegou a um ponto de ruptura. A Rússia, sob o comando do ministro da Defesa Pavel Gratsev, começou a se preparar para uma intervenção militar. Debates em Moscou revelaram que oficiais militares de alto escalão expressaram preocupação em subestimar a determinação chechena e superestimar as capacidades russas. A coleta de informações era fraca, os mapas eram imprecisos e a logística estava despreparada. Mas, apesar disso, foram feitos planos para restaurar o que Moscou chamou de ordem constitucional, pela força se necessário. A oposição pró-Rússia dentro da Chechênia foi cultivada, por exemplo, apoiando o Conselho Provisório liderado por Umar Avturkanov, e operações secretas foram conduzidas para desestabilizar o governo de Dudaev. No final de novembro de 1994, uma força de oposição apoiada pela Rússia lançou uma tentativa fracassada de tomar Grozny, o que deixou claro que Dudaev não iria cair facilmente. No dia 29 de novembro, Yeltsin emitiu um ultimato: desarmem-se, libertem os prisioneiros e dissolvam o que Moscou chamou de formações armadas ilegais. Dudaev recusou. Logo depois, foram emitidas ordens para se preparar para uma invasão em grande escala. No início de dezembro de 1994, dezenas de milhares de soldados, regulares russos e unidades paramilitares estavam concentrados nas regiões vizinhas, Daguestão, Ingushétia, Ossétia do Norte, e ataques aéreos contra Grozny e seus arredores começaram. As forças russas lançaram seu ataque a Grozny no final de dezembro de 1994, esperando uma vitória rápida. No dia 11 de dezembro, começou um avanço terrestre em 3 frentes em direção à capital chechena, com colunas avançando do norte, leste e oeste. O objetivo deles era cercar Grozny, cortar as rotas de suprimento e fuga e forçar o governo de Dudaev à rendição. Um dos principais eixos era a 130ª Brigada de Fuzileiros Motorizados, avançando pelo noroeste, apoiada pelos 81º e 276º Regimentos de Fuzileiros Motorizados. Outro avançava pelo nordeste sob o comando da 255ª de Rokhlin e um terceiro pelo sudoeste. O plano era que os ataques convergentes tivessem como alvo a infraestrutura-chave, a estação ferroviária, as principais vias de acesso à cidade e, por fim, o Palácio Presidencial. Esses movimentos iniciais foram precedidos por intenso bombardeio aéreo e de artilharia. Jatos e helicópteros russos, juntamente com artilharia de foguetes, bombardearam posições chechenas, vilarejos próximos a Grozny e até áreas suburbanas.
Civis tentaram fugir ou se abrigar em porões, adegas ou abrigos subterrâneos, mas muitos permaneceram na cidade, presos pela falta de transporte e de corredores humanitários. Em janeiro de 1995, a Human Rights Watch publicou um relatório sobre o bombardeio russo à cidade. Citação: tais táticas punem cruelmente os cerca de 100 mil civis que permanecem em Grozny, alguns se agarrando tenazmente às suas casas, mas a maioria sem ter para onde ir ou transporte para sair da zona de guerra. Eles foram reduzidos a uma existência brutal e subterrânea. Aqueles que permanecem representam os segmentos mais vulneráveis da sociedade: os idosos e frágeis, os deficientes, os pobres. Testemunhas oculares contaram aos nossos pesquisadores que passaram semanas inteiras em porões apenas para depois serem atacadas quando saíam para buscar água ou um pão de vez em quando. Eles descreveram terem sido obrigados a sair de um porão porque o bombardeio incendiou os andares acima deles. A ofensiva de 5 semanas da Rússia causou cerca de 350 mil deslocados, um número incalculável de mortes de civis e a destruição de uma cidade que já abrigou 400 mil pessoas. Fim da citação. Quando dezembro se transformou na véspera de Ano Novo de 1994, o ataque terrestre começou de fato. Colunas blindadas russas entraram em Grozny por várias direções, apoiadas sempre que possível por helicópteros de ataque Mi-24 artilharia e ataques aéreos. No entanto, problemas logísticos, falta de inteligência precisa, desconhecimento do terreno da cidade e má coordenação prejudicaram o ataque. Algumas unidades atrasadas ou desviadas acabaram ficando isoladas e expostas. O terreno urbano denso, com ruas estreitas, aglomerados de blocos de apartamentos e fábricas arruinadas ou abandonadas, favorecia os defensores. Os defensores aproveitaram todas as vantagens. Eles se misturavam à população civil, usando esgotos, porões, túneis e subsolos para se mover, se esconder, atacar e depois desaparecer. Eles armaram armadilhas em prédios, minaram estradas, bloquearam avenidas e depois emboscaram os blindados russos em pontos de estrangulamento. Equipes de lança-granadas foguete agiam nos telhados ou andares altos, enquanto atiradores de elite eliminavam oficiais. Equipes de metralhadoras faziam fogo de supressão. Na véspera de Ano Novo de 1994, por volta do amanhecer, as forças russas tentaram um avanço decisivo em direção à estação ferroviária central e ao Palácio Presidencial. Um dos eixos do ataque era se aproximar da estação ferroviária, outro descia pela Rua Perva-Moskaia, enquanto outros deveriam convergir em direção ao palácio. O Palácio Presidencial em si, defendido sob o comando de Aslan Maskhadov, era um dos principais objetivos. A liderança tchechena aparentemente planejou permitir que os blindados russos se aproximassem para então atacá-los sob a cobertura da escuridão. O que era para ser uma operação rápida e coordenada logo se tornou um desastre para os russos. Unidades blindadas, muitas vezes sem apoio de infantaria, avançaram para emboscadas em ruas estreitas. Escavadeiras, veículos blindados de transporte de tropas e tanques se tornaram alvos. Unidades russas relataram grandes perdas. Uma brigada, a 130ª Brigada de Fuzileiros Motorizados, é amplamente citada como tendo sofrido danos catastróficos perto da estação ferroviária, com muitos de seus veículos sendo destruídos ou ficando inoperantes apenas nas primeiras horas. Guerrilheiros chechenos atacaram de posições ocultas em porões, andares superiores, atrás de escombros e através de brechas nas paredes. No início de janeiro de 1995, a natureza da batalha havia mudado para combates brutais de rua, quarteirão por quarteirão. O poder aéreo russo foi prejudicado às vezes pelo clima. No Ano Novo e após, a artilharia virou sua principal ferramenta. Bombardeios massivos eram frequentemente direcionados a áreas onde se acreditava haver defesas chechenas. Infelizmente para os civis, isso muitas vezes significava blocos de apartamentos, mercados e hospitais. Um residente de 44 anos de Grozny, Sergei Kuklin,
descreveu suas experiências enquanto estava deitado em uma cama de hospital. Citação: havia bombardeio de artilharia de todos os lados. Não estava claro de onde vinha e para onde estava sendo direcionado. Não havia aviões, apenas bombardeio. Eu tenho uma casa. Às 13 horas um projétil caiu nela. Naquele momento eu estava no porão do vizinho. Quando ouvi a explosão perto, fui olhar e vi que minha casa tinha sido atingida e que o telhado tinha sido arrancado. Vi que a casa não estava pegando fogo, mas o telhado tinha sido completamente arrancado. Cerca de 3 minutos depois que saí, fui atingido nas costas. A explosão foi a cerca de 20 ou 30 metros de distância e a uns 500 ou 600 metros do abrigo antiaéreo. Fragmentos me feriram. Depois disso, as pessoas que estavam lá enfaixaram meu ferimento. Mas para onde eles poderiam me levar? O bombardeio continuava. Havia assobios por toda parte, apitos por toda parte. Fragmentos ainda caíam. Não perdi a consciência e fiquei deitado até umas 16 horas. Para minha grande sorte, meu vizinho chegou de Nazran. Ele me colocou no carro dele e me trouxe para cá. Fim da citação. Dentro de Grozny, as unidades russas se viram repetidamente em emboscadas. Esquinas, pátios em ruínas, prédios abandonados. Os tchetchenos usaram todos eles. Um sobrevivente lembrou que tanques russos entravam em ruas laterais e eram atingidos por disparos de lança-granadas foguete de quartos acima. Quando os tanques paravam, a infantaria atrás era atacada. Atiradores de elite, muitas vezes invisíveis até o disparo, eliminavam oficiais e operadores de rádio. Maskadov e outros comandantes tchetchenos empregavam táticas de ataque e retirada, evitando grandes formações. Algumas brigadas se viram isoladas, forçadas a defender posições improvisadas sob fogo incessante. A destruição crescia e a arquitetura da cidade se arruinava. Longas fileiras de blocos de apartamentos construídos no estilo soviético, becos estreitos e pouca cobertura fora das ruas urbanizadas. Prédios desabaram após os bombardeios. Fumaça, poeira e incêndios sufocavam o ar. Eletricidade, água e saneamento praticamente deixaram de existir. Os poucos hospitais que sobreviveram ficaram lotados ou foram destruídos. Civis vasculhavam em busca de comida e água e poucos tinham abrigo seguro. Muitas pessoas deslocadas fugiram da cidade, enquanto outras permaneceram, apesar dos bombardeios, presas pelos escombros ou sem vontade de abandonar suas casas. No final de janeiro, as forças russas haviam assumido o controle parcial de alguns setores, estradas principais e partes do centro da cidade. Mas o custo havia sido enorme. O que era para ter sido uma vitória rápida agora se estendia por semanas de combates urbanos. O moral dos russos foi abalado pela resistência inesperada. Os defensores tchetchenos, embora carecessem de armamento pesado, transformaram a destruição da cidade em uma arma em si. O ataque havia se transformado em um combate exaustivo. Cada rua, cada prédio e cada corredor era disputado. O frio do inverno, a falta de comunicação clara, as unidades isoladas e os incidentes de fogo amigo agravaram ainda mais as perdas russas. Em fevereiro de 1995, os comandantes russos perceberam que Grozny não cairia apenas pelo choque inicial. Os ousados avanços blindados e inserções de helicópteros no final de dezembro e janeiro custaram muito mais vidas e veículos do que eles jamais imaginaram, e não conseguiram quebrar a vontade dos tchetchenos. Em vez disso, os russos adotaram uma estratégia lenta e desgastante. Isolar setores, aumentar o controle sobre os prédios capturados e aplicar poder de fogo esmagador para reduzir a resistência quarteirão por quarteirão, prédio por prédio ou corredor por corredor. As forças russas agora focam pontos estratégicos importantes. Eles limparam sistematicamente a área central da cidade, as zonas industriais e depois avançaram para os distritos de Minutka e Staropromyslovsky. O prédio do Conselho de Ministros, um objetivo simbólico e tático, foi capturado em meados de janeiro, após combates corpo a corpo com os tchetchenos
realizando repetidos contra-ataques para retomá-lo ou, pelo menos, contestá-lo. Enquanto isso, o bombardeio russo nunca cessou. Rajadas de artilharia, ataques de foguetes e bombardeios pesados tornavam cada avanço muito caro. A infraestrutura civil se transformou em campos de batalha. Muitos blocos residenciais que serviram de posições defensivas tchetchenas foram reduzidos a escombros. A tática russa era de desgaste. Negar o suprimento, exaurir os defensores e degradar gradualmente a capacidade de resistir. Os tchetchenos defenderam-se ferozmente, mas cada vez mais suas munições, alimentos, suprimentos médicos e até mesmo suas linhas de água eram interrompidos pelo fogo inimigo e pela superioridade logística. Dentro das fileiras russas, no entanto, o custo estava aumentando tanto materialmente quanto psicologicamente. As perdas de veículos blindados continuavam altas. Tanques e veículos blindados de transporte de pessoal eram regularmente destruídos em emboscadas ou por equipes de unidades anti-blindados. Recrutas russos e até alguns soldados contratados reclamavam da falta de roupas adequadas para o inverno, de terem que lutar em prédios frios e úmidos, sem água e sem aquecimento. O comando e o controle seguiram irregulares. As unidades frequentemente ficavam isoladas após avançarem, e as comunicações eram frequentemente interrompidas por danos à infraestrutura ou por falhas técnicas. O moral foi afetado, especialmente quando os avanços rápidos esperados se transformaram em semanas de combates amargos e corpo a corpo. No final de fevereiro, as forças russas haviam tomado o Palácio Presidencial. Já não era mais um símbolo intacto do poder checheno, mas sim uma fortaleza destruída. Seu interior estava destruído e os defensores tiveram que recuar. A partir daí, o ímpeto passou aos russos. As forças chechenas, muito inferiores em armamento pesado e sem capacidade para substituir blindados destruídos ou sustentar linhas defensivas grandes e prolongadas, fizeram defesas mais limitadas e contra-ataques. Mas essas ações se tornaram mais custosas e menos sustentáveis. À medida que os chechenos se retiravam de alguns setores, sua capacidade de oferecer resistência efetiva também diminuía. O perímetro russo se expandiu, as linhas de suprimento ficaram mais rígidas e as rotas chechenas para reforço ou reabastecimento foram progressivamente cortadas. Em 6 de março de 1995, após quase 10 semanas de pressão implacável, as tropas russas finalmente declararam Grozny totalmente sob seu controle. O centro da cidade, o setor industrial e o corpo administrativo estavam sob o controle deles. A maioria dos defensores restantes se retirou ou foi capturada. A batalha havia terminado, embora a cidade em si fosse apenas uma sombra de sua antiga glória. Mesmo assim, a vitória russa foi realmente pírrica. As perdas militares russas foram grandes, até nas estimativas mais conservadoras. Algumas fontes relatam que o lado russo admitiu cerca de 1.834 soldados mortos, 4.670 feridos e mais 96 capturados, enquanto as alegações chechenas e estimativas independentes sugerem números muito mais altos. A perda de veículos blindados também foi grande. Dezenas de tanques foram destruídos e muitos outros veículos blindados ficaram inoperantes. A 131ª Brigada Mikop, por exemplo, foi quase aniquilada em alguns dos piores combates perto da estação ferroviária central. Apenas uma fração de sua força original sobreviveu. Enquanto isso, as baixas e o sofrimento entre os civis foram ainda mais graves. As estimativas variam, mas fontes apontam que pelo menos 25 mil civis foram mortos durante a Batalha de Grozny, incluindo milhares de crianças. Algumas das estimativas mais altas, por exemplo, do historiador Dmitry Volkogonov, chegaram a 35 mil mortes de civis, dezenas de milhares de pessoas ficaram feridas e muitas outras foram deslocadas. Casas, hospitais, escolas e serviços básicos foram destruídos. Água, eletricidade e saneamento entraram em colapso. As instalações médicas foram sobrecarregadas ou destruídas.
Os suprimentos de comida acabaram e corpos eram enterrados em valas comuns ou ficavam nas ruas sem serem recolhidos. As violações dos direitos humanos nessa fase foram numerosas. Observadores relataram bombardeios e ataques indiscriminados a zonas civis, não apenas a posições militares. As forças russas foram acusadas de execuções sumárias, detenção de homens aleatoriamente ou por meio de postos de controle de filtragem, tortura, uso de civis como escudos humanos e de não distinguir entre combatentes e não combatentes em seus alvos. Aisha Albogatieva era uma ex-moradora de Grozny que conseguiu fugir para a vizinha Ingushétia. Ele tentou organizar um comboio para retornar à capital a fim de evacuar outros civis que ficaram para trás. Mas eles encontraram uma patrulha do Ministério do Interior russo que os parou e matou um dos motoristas durante o processo. Aisha relata o que aconteceu, abre aspas, os soldados não quiseram discutir, ou seja, eles continuam. Eles estavam todos bastante bêbados. Eu comecei a implorar para eles, mas eles começaram a me revistar de forma muito brusca. Um motorista desceu e gritou, vocês não vão chegar a um acordo com eles, vamos voltar. Um dos soldados se virou e disse, por que não podemos chegar a um acordo? Ele então disparou uma rajada com sua automática e matou aquele cara. O nome dele era Ruslan. Eu não sabia o sobrenome dele. Fim da citação. Em casa, na Rússia, a reação foi mista, mas cada vez mais crítica. A mídia estatal continuou a enfatizar conquistas nas cidades, a libertação de zonas estratégicas, vitórias simbólicas como o Palácio Presidencial, o Conselho de Ministros e a estação ferroviária, mas a sociedade russa estava cansada. Após o conflito, o general Lev Rokhlin, comandante da unidade que tomou o palácio, foi convidado a receber a Ordem de Herói da Federação Russa, o mais alto título honorário das Forças Armadas Russas. Mas ele recusou, dizendo que não via nada de glorioso em, abre aspas, lutar uma guerra em minha própria terra, fecha aspas. As famílias dos desaparecidos exigiam respostas. Ativistas de direitos humanos, incluindo Sergei Kovalev, falaram de uma catástrofe inimaginável e de um desastre moral. Organizações internacionais pressionaram por acesso e investigações. Os danos eram visíveis, não apenas fisicamente, mas também politicamente. A confiança na competência militar foi abalada. O custo em vidas e finanças tornou-se uma questão central. No final das contas, os russos haviam capturado Grozny e destruído grande parte da infraestrutura militar chechena. Mas o custo em vidas humanas, em moral e em destruição física foi enorme. O que surgiu foi uma vitória marcada pela devastação e pela derrota lenta da resistência, mas a um preço que Moscou jamais esqueceria. Depois que os russos declararam vitória em Grozny em março de 1995, a cidade ficou em ruínas e a resistência chechena foi para a clandestinidade. Mas a batalha estava longe de terminar. À medida que o inverno dava lugar à primavera e os meses passavam, os combatentes chechenos se reagruparam nas montanhas e nas ruínas das cidades, adaptando-se mais uma vez. Autoridades em Moscou, incluindo o presidente Boris Yeltsin, viam o custo crescente em vidas, material e inquietação interna, tornando-se um fardo político. O cenário agora estava preparado para um novo avanço dos chechenos no verão de 1996. Em 6 de agosto de 1996, forças chechenas, sob o comando de líderes como Shamil Basayev e Aslan Maskhadov, lançaram uma ofensiva ousada para retomar Grozny, frequentemente chamada de Operação Jihad ou a Batalha de Grozny, de 1996. Com cerca de 1.500 combatentes, eles infiltraram-se na cidade por vários eixos, contornando muitos postos de controle russos e atacando instalações militares e administrativas em Grozny. As guarnições russas, estimadas entre 7.000 e 12.000 soldados, foram pegas de surpresa. Os chechenos cercaram muitos postos avançados
cortaram rotas de suprimento e provocaram pânico entre as forças pró-Moscou. As tentativas russas de enviar reforços ou blindados para Grozny foram repetidamente emboscadas, com colunas perdendo tanques e veículos de transporte de pessoal. Em poucos dias, os chechenos controlavam grandes áreas da cidade, ou pelo menos negavam liberdade de movimento às forças russas. Muitas unidades russas ficaram encurraladas, desmoralizadas ou tiveram que se defender em bolsões. Enquanto isso, os civis em Grozny, já sofrendo, agora enfrentavam uma nova onda de violência e caos. A tomada de Grozny pelas forças chechenas chocou Moscou e forçou um acerto de contas político. As negociações foram retomadas, mediadas em parte por figuras como Alexander Lebed, então secretário do Conselho de Segurança da Rússia. Esses diálogos culminaram no Acordo de Kazavil, formalmente assinado em 30 de agosto de 1996, entre Alexander Lebed e Maskadov. Pelos termos, as forças russas deviam sair de Grozny. As tropas federais deveriam se retirar da Chechênia até 31 de dezembro de 1996 e órgãos conjuntos seriam formados para manter a ordem e evitar saques nas áreas libertadas. No entanto, a questão do status legal definitivo da Chechênia, incluindo sua independência, foi adiada até o final de 2001. Por alguns anos, esse acordo trouxe uma paz frágil. Grozny agora estava sob controle checheno, embora muito danificada. Maskadov tornou-se o presidente eleito da República Chechena de Ichkéria. Foram feitos esforços para reconstruir, restaurar escolas, infraestrutura básica e a governança local. No entanto, o cessar-fogo nunca significou estabilidade completa e a falta de leis continuou generalizada. Senhores da guerra atuavam no interior do país. Sequestros, raptos e rivalidades internas persistiam. A Rússia, por sua vez, continuou a isolar economicamente a Chechênia e periodicamente lançava incursões além da fronteira. O governo federal não reconheceu formalmente a independência da Chechênia e ela também não foi reconhecida internacionalmente. E muitos dentro do establishment político e militar russo viam o Acordo de Kazavil como uma pausa e não como uma paz. Essas tensões ressurgiram em 1999. Em agosto, militantes da Chechênia cruzaram para o Daguestão, tentando estabelecer uma influência islâmica autônoma, o que a Rússia usou como casus belli para relançar operações em grande escala. Ataques aéreos intensos foram seguidos por incursões terrestres. No final de 1999, Moscou declarou que as autoridades chechenas haviam perdido o controle da situação, e assim começou a Segunda Guerra da Chechênia. Entre os primeiros e decisivos eventos estava a Segunda Batalha de Grozny, de 25 de dezembro de 1999 a 6 de fevereiro de 2000, na qual as forças russas sitiaram a capital. O ataque foi mais uma vez caracterizado por um poder de fogo avassalador, bombardeios estratégicos e destruição em larga escala. As baixas civis foram estimadas de várias formas, mas somente nesse cerco entre 5 e 8 mil civis teriam sido mortos. A Segunda Batalha de Grozny não reescreveu tudo o que foi estabelecido pela Primeira Guerra, mas reforçou muitas de suas duras lições. Desta vez, as forças russas estavam determinadas não apenas a entrar em Grozny, mas a destruir completamente os focos de resistência, havendo menos hesitação quanto ao bombardeio pesado. Os combatentes chechenos, em número muito menor e com recursos reduzidos, ainda assim resistiram ferozmente. A cidade foi devastada mais uma vez. Infraestrutura destruída, civis deslocados, obras de reconstrução atrasadas. No início de 2000, Moscou havia retomado o controle sobre Grozny e instaurado uma administração pró-Moscou, embora a insurgência e as ações de guerrilha tenham continuado por anos depois disso. As consequências desse ciclo deixaram uma marca profunda. A Chechênia obteve independência de fato por um breve período, mas não tinha reconhecimento. O
O Estado russo sofreu danos reputacionais, morais e materiais. Para o povo de Grozny e para a Chechênia como um todo, as guerras significaram devastação recorrente, perda e trauma. A contraofensiva em 1996 mostrou que a resistência era resiliente, e essa Segunda Guerra ilustrou como Moscou responderia com força avassaladora uma vez que se comprometesse. No final, nenhum dos lados conseguiu uma resolução limpa e duradoura para o conflito subjacente naquela década. Apenas ciclos recorrentes de destruição, negociação e retomada dos combates. A Chechênia hoje apresenta uma imagem paradoxal. Embora a região faça oficialmente parte da Federação Russa, ela opera com um grau significativo de autonomia sob a liderança de Ramzan Kadyrov. Kadyrov declarou a derrota do terrorismo dentro da República, afirmando que a região alcançou estabilidade e desenvolvimento. No entanto, relatos de ataques recentes contra as forças de segurança sugerem que os desafios persistem. Apesar disso, há alguns atores internacionais, como a Ucrânia, que reconhecem a República Chechena da Ichquéria como temporariamente ocupada pela Rússia em 2022. A Batalha de Grozny impactou profundamente a doutrina militar russa. O ataque inicial revelou deficiências significativas nas táticas de combate urbano, levando a uma reavaliação das estratégias para conflitos futuros. As lições aprendidas com a batalha enfatizam a necessidade de melhor coordenação, coleta de inteligência e respeito pela infraestrutura civil. Mas, embora esses aprendizados possam ter sido integrados ao treinamento militar russo e ao planejamento operacional, no que diz respeito ao conflito atual na Ucrânia, as estratégias russas de combate urbano frequentemente espelharam as táticas iniciais usadas em Grozny, caracterizadas por bombardeios extensivos seguidos de assaltos de infantaria, às vezes chamadas de táticas de moedor de carne. Por exemplo, na Batalha por Mariupol, as forças russas empregaram táticas semelhantes de artilharia pesada e ataques aéreos, resultando em um grande número de vítimas civis e danos extensos à infraestrutura. Internacionalmente, a Batalha de Grozny se tornou um alerta para as forças armadas modernas. A destruição extensa da cidade e o alto número de civis mortos ressaltam as complexidades da guerra urbana e os desafios de distinguir entre combatentes e civis. O conflito estimulou discussões sobre as implicações éticas das estratégias militares e a importância de respeitar as leis humanitárias internacionais. Analistas militares e historiadores frequentemente mencionam a batalha para destacar a necessidade de adaptar táticas ao ambiente urbano e à natureza imprevisível desses confrontos. A Batalha de Grozny serve como um lembrete marcante das consequências devastadoras da guerra urbana. Seu legado continua a moldar estratégias e políticas militares, enfatizando a necessidade de planejamento cuidadoso, respeito pelas vidas civis e adaptabilidade diante de cenários de combate complexos.